Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries, já peço desculpas aí pela minha voz, que não tá das melhores, mas vamos lá, né? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? 41 anos atrás, Paris, Texas, vencia a Palma de Ouro e se transformava em um clássico instantâneo da cinefilia. O diretor alemão Wim Wenders toma uma série de decisões arriscadíssimas para o sucesso do seu filme, passando pelo elenco, roteiro, trilha sonora e distribuição no mercado americano. E o resultado é um filme cujos temas parecem repercutir ainda mais nos dias de hoje. Mas o que faz Paris, Texas esse clássico? Por que o filme chama tanta atenção 40 anos depois, tendo ganhado reexibição nos cinemas em 2025? Como Paris, Texas consolidou não somente seu diretor, mas todos os principais membros da equipe de produção? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte esse episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Se tiver afim também, deixa um comentário aí no Spotify, porque os comentários de vocês sempre ajudam a gente a engajar, ajuda a distribuir, chegar pra mais gente, e sem contar que a gente gosta de receber comentários de vocês, é muito legal mesmo. Sem mais delongas, bora falar sobre Paris, Texas, no Meia Opinião. Meia Opinião. Paris, Texas está sendo debatido aqui hoje no podcast porque é uma quase efeméride, né? Uma efeméride roubada, porque o filme tá fazendo 41 anos, mas a gente tá contando com o fato de que tivemos reexibições e que o Wim Wenders, ele é alemão, não é o Wim, né? É o Wim Wenders, que o Wim Wenders tá fazendo filme recentemente, né? O Dias Perfeitos dele saiu aí ano passado, tava nos principais festivais também. Então a gente resolveu aproveitar essa pauta aqui, uma pauta morna, digamos assim, não é tão quente nem tão fria, é digamos um miojo depois de 10 minutos que você desligou o fogo. É uma pauta. Pra falar um pouco sobre esse clássico que, como a gente falou na introdução, virou um clássico instantâneo, né, ganha Palma de Ouro e foi muito celebrado quando sai nos festivais, né, entre a cinefilia. Ele não consegue esse peso no mainstream à época, a gente vai falar um pouco sobre isso também, como determinadas escolhas barraram Paris, Texas de ser um mega filme no mercado americano e por isso de ser um mega filme global, né? A gente sabe como é que as coisas funcionavam mais na época do que hoje ainda com relação ao mercado americano ajudar a distribuir para o mundo. Mas enfim, Paris, Texas é um filme de muitas escolhas curiosas do Wim Wenders que acabam vingando, né? Elas fazem com que o filme se estabeleça como um grande clássico, um filme que 40 anos depois a gente ainda fala com muito carinho, a gente ainda fala com muito apreço de modo geral. Queria começar com o Gusta para perguntar um pouquinho sobre Paris, Texas, o que ele achou do filme. A gente pode falar um pouquinho do Wim também, né? Porque o Paris, Texas é um filme dele que paira sobre todos os outros, sim, em termos de tamanho, em termos de relevância, mas tá aí nativa, né? O cara tá trabalhando, tá com filme, tava com filme ano passado nos festivais, o Dias Perfeitos. Então fala um pouquinho aí sobre o que você achou de Paris, Texas, se essa foi a primeira vez que você viu ou não, e um geralzão. Sim, essa foi a primeira vez que eu vi Paris, Texas. Eu sempre via, né, eu sei que o filme é um clássico, mas sabe quando você vai deixando o clássico de lado, assim? Você vai, eu nunca assisti, sei lá, não, eu ia falar Birds, mas não pode. Birds tem que ver. Birds é um clássico. Mas deixei um clássico ali passar. Um ou outro a gente sempre deixa, né? Na verdade, eu devo ter milhões de clássicos que ainda não assisti. Mas esse era um que eu sempre queria ver, porque ele tem uma estética que me agrada muito, ele chama muita atenção pela fotografia, e ele é aquele tipo de filme que a gente vem falando aqui, que são esses westerns mais contemporâneos, né? Essas novas formas de contar histórias no western. A gente começa ali com o nosso protagonista, o Travis, que ele tá ali numa paisagem árida, né? O deserto
desértica. A gente vai descobrindo aos poucos que ele tem esse apreço pelo Texas, e a gente descobre ao longo do filme por quê, né? Ele tá ali no Texas, nesse cenário ermo, distante, abandonado, e ele tá, assim, acabado, destruído, em silêncio, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, ele passa mal, tem que o médico ali da região atender ele, e aí só quando ele tem esse atendimento pelo médico, ele vai parar ali numa mini cirurgiazinha ali, né, um procedimentozinho, o irmão dele é contatado pra buscar ele, e aí a gente descobre que esse irmão não vê ele há 4 anos aí, há muitos anos, o paradeiro dele era desconhecido, e aos poucos, com muito silêncio, com muitas pausas, com muita paciência, o espectador vai descobrindo aos poucos o que é que aconteceu com o nosso protagonista. A gente descobre também que o Travis, ele tinha um filho, e quem cuida desse filho é o próprio irmão, que vai lá buscar ele. Então ele tem um filhinho ali de 4 anos, que é basicamente o tempo que ele ficou sumido. Então o filho é criado pelos tios, e quando eles se reencontram, né, tem esse momento do reencontro, a gente começa a descobrir as coisas a partir da ótica dessa família como um todo, né? Cada personagem vai entregando um pouquinho do que foi essa ausência do pai ali por 4 anos na vida dessa criança, e as consequências disso tudo, e ao mesmo tempo o desenrolar desse encontro, né? O filme, ele quer muito resolver as coisas, os personagens, eles buscam muita resolução das coisas, e eu acho que esse é um dos maiores atributos do filme, porque apesar dele ser um filme muito silencioso, de ser um filme muito calmo, ele é também um filme que busca respostas, apesar de muitas respostas serem desencontradas, e muitas delas, assim, tal qual a vida, não são as respostas que a gente quer encontrar, ou as respostas que a gente acha que estão certas e tudo mais, mas o filme se encaminha para uma resolução disso tudo, né? Eu acho que, apesar dessas escolhas, assim, desse western moderno, dessa coisa mais psicológica, psicanalítica, de entender os personagens por meio da mente, né? Ele acerta muito nisso, nesse quesito de também buscar soluções, buscar trazer, isso já trazendo uma opinião muito pessoal minha, tá? Aqui, uma leitura muito minha, de que ele procura entender aquelas personagens de uma forma um pouco mais generalista, né? De uma forma como um todo. Então, eu gosto muito dessa faceta do filme, e o Wim Wenders, ele é um diretor que ele busca muito, ele opta muito pelos silêncios, né? Esse é um traço dele, ele gosta muito de fazer personagens que são mais calmos, que são personagens mais introspectivos até. O último longa dele é o Dias Perfeitos, que o Luiz citou, e o Dias Perfeitos é protagonizado por um cara que não fala também, que ele tem uma vida solitária, e que ele limpa banheiros em Tóquio, e o passatempo dele é ler e escutar música. Então a gente acompanha a vida de uma pessoa. Você ouve a descarga do banheiro, você ouve a música que ele tá ouvindo, e a máquina dele lavando a roupa enquanto ele lê um livro, assim. Então ele tem essa forma meio, isso 40 anos depois, né, já de filmografia. Então dá pra ver que o Wim Wenders, ele tem essa pegada um pouco mais humana, um pouco mais introspectiva de analisar as suas personagens. E eu gosto muito disso aqui em Paris, Texas. Eu acho que o acerto aqui é nisso, sabe? Cada personagem que é apresentado, ele tem um estudo próprio para aquele personagem. O personagem, ele é avaliado com as ferramentas que o filme entrega pro espectador, e o personagem tem a solução ou o encaminhamento da história de vida dele de acordo com o que a gente aprende ao longo do filme. Isso é muito, muito foda, sabe? Ele não esconde nada da gente. Tanto que uma das minhas preocupações era de que, sei lá, o personagem ficasse muito calado e a gente só tivesse essa impressão dele. Mas aos poucos a gente vai entendendo que ele tá buscando quais palavras usar, por onde ele vai pedir desculpas, para quais personagens ele vai pedir desculpas, como ele vai se desculpar, como vai ser a redenção dele, né? Um grande arco de redenção esse filme. E isso é muito rico, porque a gente descobre ao longo do filme que só a palavra cura, né? Tem aquela coisa toda de que se você não expressa aquilo que você tá sentindo para as pessoas, as coisas não vão ficar resolvidas, porque o passado dele literalmente pegou fogo, né? E ele não conseguiu resolver pelo silêncio durante aqueles 4 anos. Então vai ser a hora de abrir a boca e falar alguma coisa a respeito, vai ser na hora de expressar seus sentimentos, né? E aqui por meio das palavras, com todos os personagens. Então ele faz isso com o filho, ele faz isso com o irmão, ele faz isso com a cunhada, ele faz isso principalmente com a ex-esposa dele, né? Então é um filme muito satisfatório, assim, é humanamente muito satisfatório. Parece que no final das contas você interpreta que aquele personagem pode ser você também, sabe? É muito identificável você olhar para aquele cara e falar assim, putz, ele errou,
ele fez tudo que ele fez, ele passou pelos problemas que ele passou, mas no final ele consegue resolver as coisas daquela forma, sabe? Enfrentando o que a vida tem pra oferecer pra ele, porque é só assim que ele conseguiria resolver aquilo tudo, né? Aí eu fiquei muito feliz com esse filme. Tirando assim, fotografia, não precisava nem falar, né? Que a gente vê eu não tinha visto o filme, mas a gente vê frame, a gente vê sequências ali, né? Alguns takezinhos, e a gente sabe que o filme é muito bonito, mas assistir isso em sequência dentro do storytelling, assim, tem alguns trechos, assim, que você filmar a cidade é muito difícil fazer ficar bonito, né? E eu ficava indignado, assim, tem uma cena que ele tá fazendo a gravação pro filho dele, uma contraluz, assim, com a paisagem no fundo da cidade, e tá a coisa mais linda, assim, que eu já vi, e no fundo tem uma caixa d'água de um prédio vizinho, sabe? Mas tá lindo. Então, é uma adequação da narrativa com a fotografia também que é fenomenal, assim, é realmente muito impressionante o que o Wim Wenders faz aqui nesse filme. Cara, Paris, Texas é um filme que sempre me chamou atenção justamente pela fotografia. É bem que o Gusta já terminou falando da fotografia, que eu já vou emendar nesse ponto. Porque, cara, esse é um filme, é aquela coisa, né, quando a gente começa a se interessar por cinema, a primeira coisa que a gente aprende a falar, nossa, fotografia. Mas, cara, se tem um filme que a fotografia transborda a tela, assim, e que ela várias vezes engole o texto, várias vezes o filme ele fala através da fotografia e a gente tem muito silêncio, diálogos muito pontuais aqui nesse filme, é aqui, cara. A fotografia de Paris, Texas é o que, junto com aquela trilhazinha que é sempre igual, mas que, assim, bem pontual e que não fica enjoativa, é o que faz o filme ser essa obra, assim, que ele é. Então, assim, é um filme que eu sempre me chamou muita atenção por conta dos frames, que a gente sempre vê e tudo mais, e eu via todo mundo aclamando o filme. Você fala, cara, tem que ver, né? Não é possível. Wim Wenders e tal. E, cara, mas quando eu fui assistir, eu não imaginei que eu iria gostar tanto quanto eu gostei, assim, desse filme. Porque eu achava na minha cabeça, beleza, o filme é muito bonito e tudo mais, mas, né, eu li a sinopse dele, ele começou aquela coisa meio lenta, eu falei, vai ser um protagonista que não vai nem falar, sabe? Eu já comecei meio, assim, virando o olho, mas, cara, que filmaço. Então, assim, é um filme que já me despertava muito interesse por conta dessa estética dele, né? E que quando eu fui ver, ele é um filme. Se vocês voltarem lá no nosso episódio de Drive My Car, vocês vão ver que eu odeio aquele filme, aclamadíssimo e tudo mais, e que, curiosamente, os dois aqui, assistindo Paris, Texas depois, né, o Paris, Texas me lembra Drive My Car em alguns pontos, mas como o Wim Wenders, ele acerta tudo que aquele filme erra pra mim, sabe? Ele faz, aqui, ele dá tempo para as coisas acontecerem, você consegue sentir o que o personagem tá sentindo, sabe? Ele é um cara que ele tá confuso, ele não sabe como lidar com os problemas dele, ele tá completamente em estado catatônico, traumatizado, em choque, e ele meio que virou o único objetivo dele é chegar em Paris, Texas, e ele não consegue nem dialogar, nem falar aquilo pras pessoas, ele acha que ele não é nem merecedor de estar com aquelas pessoas e de que elas se importem com ele, e ele meio que vai a gente encontra esse personagem já no início do filme desse jeito, meio que se castigando pelo que ele fez e vagando com esse único objetivo. E o Wim Wenders, ele faz isso de uma maneira que ao mesmo tempo que tem muitas camadas nesse filme, que ele fala de muita coisa, desde relacionamento entre pai e filho, redenção, o sonho americano. Tem muita camada aqui pra gente falar desse filme, mas isso não tá no texto, sabe? Isso vai se desenrolando ao longo da trama, isso tá muito no visual do filme, isso tá muito nas consequências dos atos dos personagens. E eu acho que ele consegue fazer tudo de uma maneira que fica muito dilacerante, assim, fica profundo, fica bem humano. O Travis, inclusive, é nome de canalha, né? Nos anos 80 ali, né? A gente já tem o Taxi Driver, temos aqui também, e o Travis é um bosta, né, mano? O Travis, ele caga na vida de todo mundo. Você vai descobrindo ao longo do filme. É outra coisa que eu acho que o Wim Wenders acerta muito aqui. Eu acho que não é um filme pra todo mundo. Acho que você não gosta de um filme mais parado, mais lento, talvez você não vai gostar muito. Mas aqui, pra mim, ele toma o tempo que ele precisa tomar, cara. Ele não tem pressa pra resolver as coisas. Você sabe que ele tá naquele estado catatônico ali, e aí você quer entender o que aconteceu. Você fica o filme inteiro tentando entender o que foi o motivo que desencadeou aquilo. E ele vai te contar na hora certa. Na hora certa ele vai te contar, enquanto isso ele vai desenrolando, vai mostrando a relação dele com o filho, com o irmão. Ele vai voltando à consciência dele e você vai entendendo o personagem aos poucos. E, de novo, é aquela coisa que eu vou repetir aqui, que eu sempre repito nos filmes que eu gosto, que é o diretor não julgar seu personagem. A gente descobre que lá no final ele fez coisas ruins, ele
cometeu erros no passado dele, que levaram ele ao ponto que a gente encontra ele no início do filme, mas que a gente consegue ainda se identificar, o que o Gusta falou, a gente consegue se identificar com o personagem, a gente consegue ter empatia por ele. É uma história muito, muito humana, assim, o Wim Wenders, ele consegue dar esse toque, sabe, de contar uma história que você consegue se identificar ali, mesmo o personagem tendo cometido uma atrocidade, sabe, e as consequências daquilo em quem tá em volta dele. Cara, e aí a fotografia é a cereja do bolo. Eu gosto da trilha sonora também, daquele toquinho que fica ali. Inclusive, tem uma história de que essa trilha sonora, né, tudo bem que ela é bem, né, só aquilo, mas ela é ótima pra mim. Diz que acho que foi feita em 3 dias, uma coisa assim. E, cara, eu gosto muito de como a gente elogia a fotografia, mas ela muda, né, em vários momentos, né? A gente começa com a fotografia mais aberta, a gente tem planos mais fechados, a gente vai chegar naquela famosa cena clássica do que ele e a ex estão conversando ali pelo cada um de um lado do espelho, do vidro. E que é né, já virou... Quem não viu o filme já viu esse frame, com certeza, na internet, por aí. Frames cults. Frames cults que você precisa conhecer. Tipo isso, né? É tipo... Aí tem lá... O último vai te surpreender. É, o último... Aí tem o Mr. Nobody, né? Tem a Janela Indiscreta, e tem esse. Não, Paris, Texas deve estar em todas as listas, né? Em todos os posts desse. Cara, e assim, tem sempre um... Por exemplo, ele tem vários planos abertos, tem sempre um toque de vermelho. Aí tem sempre quando ele vai pra cidade, ele dá um toque ali joga uma bandeira americana. Aí, quando ele vai se resolvendo e ele vai chegando no terceiro ato, que é o momento mais profundo do filme, né? Que você vai entender o que aconteceu, que ele vai realmente pôr o dedo na ferida e pôr pra fora, né? Tudo que ele tava sentindo, tudo que ele precisa resolver. Essa fotografia vai ficando mais escura, vai esverdeando um pouco. Cara, eu gosto muito de como... Tipo assim, além de esteticamente bonito, ela vai conversando assim com o filme. Filmaço. O Wim Wenders fala até sobre Kodachrome, assim, ele fala muito sobre os detalhes, nem os detalhes assim, mas ele fala muito sobre a concepção desse filme de forma muito generosa, sabe? Ele tira muito o peso dele na construção e ele levanta muito os colegas. Ele fala muito sobre o Robbie Miller, que pra mim é o dono do filme, o Robbie Miller é o diretor de fotografia, ele é o dono do filme, assim, é impressionante. Mas ele fala muito também sobre a trilha sonora, ele fala muito sobre o Sam Shepard, e eu quero falar um pouquinho sobre essas coisas também, porque a gente colocou na introdução, o Paris, Texas, ele tem algumas características que a gente chama de filme que tem tudo pra dar errado, sabe? E ele não dá, e isso por causa da competência absurda de quem tá envolvido, sabe? De todo mundo. Esse é um daqueles exemplos, assim, eu diria, de cinefilia estágio 2, assim, quando a pessoa para de achar que Saiu do Starter Pack? Saiu do Starter Pack. A pessoa para de achar que o cinema é Nolan, Coppola, Fincher, Scorsese, e ela começa a procurar um pouquinho mais de outras coisas, né? Porque também a gente não tá falando de um puta filme alternativo, nem nada, assim, é o filme mais famoso do diretor, ele é vencedor de Palma de Ouro, então, assim, se você é de pegar a lista, você vai lá nas listas dos vencedores e vai assistir. Então, ele é em inglês, então não é, assim, um puta de um filme alternativo, nem nada. Mas ele é um filme que eu imagino dentro de uma aula num curso de cinema pra explicar determinados fatores. Olha, tipo assim, esse é um dos 20 exemplos acessíveis de como uma fotografia funciona, de como qual é o trabalho de diretor de fotografia, ou de qual é o trabalho real de quem faz uma trilha sonora, sabe? E eu também não tiro esse peso do roteiro, não, assim, eu acho o roteiro desse filme fantástico, eu acho que ele tem algumas linhas de diálogo, assim, absurdas, sabe? E ele faz uma construção tão cuidadosa do seu personagem, ele joga algumas anedotas, assim, durante o filme, você descobre pedaços da história do Travis, o que é o Paris, Texas? Por que ele tá querendo ir pra lá? Por que ele... E não é nem que ele tá querendo ir pra lá, ele é o único objetivo que tá na cabeça dele, assim, mas a cabeça dele não tá boa, né? Mas o que é Paris, Texas pra ele? O que era o pai dele? O que era a mãe dele? Você vai descobrindo, assim, em pequenos pedaços ao longo do filme, e é tão, quando você chega no final, tão satisfatório, assim, cara, poucas vezes eu vi um filme com uma cena final tão satisfatória, porque ele vai soltando pequenos pedacinhos pra gente entender a personalidade do nosso protagonista, mas o grosso da história mesmo, a gente fica sabendo nos últimos 15 minutos. A resposta que todo mundo quer
você ouve nos últimos 15 minutos, na última cena. É isso, assim. Então, o filme é todo construído em pedaços, mas quando ele te joga a informação final, você fala, porra, cara, era isso. Então, tipo assim, você tem aquela sensação de, meu Deus, tudo se encaixa. Eu tô entendendo a primeira cena do filme agora no final, sabe? Isso é texto também. E, assim, tem algumas curiosidades que eu queria trazer aqui, porque eu acho que elas fazem o filme ficar ainda maior do que ele é. Eu achei, assim, filmaço, aço. Sabe aqueles filmes que você assiste e aí você fala assim, cara, por que eu demorei tanto tempo pra ver esse filme? Por que eu não vi ele, sei lá, quando eu tinha 18 anos, assim? E tem muitas curiosidades desse filme que são muito legais da gente falar. Uma delas é que esse filme não tem storyboard. Então, assim, quando o Wim Wenders juntou com o Rob Miller, eles eram colaboradores de longa data, mas eles estavam há uns 8 anos sem trabalhar juntos, porque o Vin quis ir pra Hollywood e o Rob não quis se vincular ao sindicato à época. Então ele não queria ir e o Vin queria ir, e aí eles se separaram, né? Então esse é o primeiro trabalho deles em cerca de 8 anos. E eles tinham uma tendência de trabalhar com storyboard. Olha, a gente vai desenhar todos os shots, esse aqui vai ser assim, vai seguir pra esse, vai seguir pra esse. E aí quando eles resolveram fazer Paris, Texas, eles falaram, quer saber? A gente não vai fazer storyboard, não. A gente vai pro deserto e a gente vai chegar antes de todo mundo e a gente vai decidir no dia como que a gente vai filmar. Onde é que a câmera vai estar, qual horário, qual vai ser a posição, qual vai ser a luz. Então, assim, isso pra um road movie, o que esse filme meio que é, né? Ele para um pouquinho, mas ele é um road movie. Isso pra um road movie parece tão sensato, assim, você tem um cenário que vai te entregar muita luz, então você não vai ter nenhum problema de calendário, problemas orçamentários graves não vão acontecer. Então, assim, vamos ver o que o deserto vai entregar pra gente, vamos ver o que o dia específico, o que as locações específicas vão entregar pra gente, e lá a gente descobre. E aí, o Vin fala que o filme funciona muito por causa disso, assim. A gente usa tanto o termo funciona, né? Mas enfim, o filme dá certo por causa disso, e até nas escolhas de coloração. Você fala muito fotografia, mas fotografia e coloração são o charme total desse filme. O próprio Vin fala assim, cara, foi o deserto que entregou pra gente isso, assim. É lógico que tem o trabalho do fotógrafo, mas chegava à noite e a gente via o neon das placas dos motéis e tudo mais, e ó, o Vin fala assim, foi o cenário que entregou as cores pra gente, a gente só trabalhou em cima do que a gente tava vendo. E quando você pensa nisso como um road movie, sabe, ele dá ainda mais esse caráter de autenticidade. Então, uma fotografia linda, assim, mas que ela também é entregue pelo contexto, é quase como se as coisas fossem se juntando pra dar certo, né? E, além disso, o filme foi filmado em ordem cronológica, então isso ainda acrescenta esse tom de realismo da situação, ainda acrescenta essa jornada do Travis, né, de sair pra um cara que não fala por, sei lá, meia hora, pra um cara que é capaz de expressar tudo que aconteceu no final do filme, né? Então, assim, você acompanha muito esse processo. E uma outra curiosidade muito, muito doida, assim, é que eles estavam filmando e ele não tinha o final. E a cena mais importante, a cena que funciona, a cena que todo mundo lembra e relembra, ela não existia. Eles não tinham o final da história. E aí, ele tava lá filmando, enrolando pra ver o que ele ia fazer. O Sam Shepard tava em outro lugar, tava metido com outro filme. E aí o Vin falou assim, ó, seguinte, eu vou te ligar aí, nós vamos passar aqui umas 6, 7 horas e você vai me ditando, porque você que tem que escrever, não posso ser eu, você que tem que escrever. Você vai me ditando o que você quer pro final do filme, pra como que a gente vai amarrar, e eu vou escrevendo aqui e a gente vai filmar assim, tá? E aí foi isso, assim, o Sam Shepard passou o final do filme pra ele por telefone, numa ligação de 5, 6 horas, sendo que ele tava lá na puta que pariu e o Wim Wenders tava no Texas filmando. E é, assim, inacreditável, quando você vê como a última cena amarra essa história toda, você para pra pensar, como que essa história não foi concebida de cabo a rabo? Não parece fazer sentido, sabe? Como que o cara num improviso, numa gambiarra, ele encerrou uma história tão coesa, assim, que junta todas as peças do filme dele, sendo que ele tava em outro lugar, pensando em outra coisa, fazendo outro filme. É até meio inacreditável, assim, né? Parece um risco muito grande. Outros riscos muito grandes. O Harry Dean Stanton nunca tinha sido protagonista de nada, nunca tinha estrelado filme nenhum. Esse foi o primeiro e último filme que o Harry Dean Stanton estrelou. Ele já tava com 55 anos quando ele filmou isso aqui. O ator mirim é excelente, cara, é um daqueles momentos, você fala, gente, isso é uma criança mesmo, real, assim, como que ele é bom de texto, ele soa tão fluido, ele soa tão natural, ele não soa muito criança, porque o texto é polido demais, sabe, eu acho que o texto é muito profundo, mas ele fala com uma naturalidade, ele tem uma facilidade de fazer aquilo ali, que você fica, cara, que criança foda, sabe, você fica muito admirado com a atuação do Hunter aqui, o ator chama Hunter também, então
Então, assim, tem uma série de detalhezinhos que parece que fizeram tudo pra dar certo e tal. E mais pra frente eu quero falar um pouco sobre o final. Vocês sabem como é que a gente funciona aqui, né? Primeiro a gente fala sem spoilers, depois a gente, na medida que o episódio vai transcorrendo, a gente vai começando a soltar mais detalhes do filme. Mas assim, filmaço aço, cara, é um conjunto de fatores inacreditáveis que faz com que o filme funcione perfeitamente, com que o filme tenha o encaixe que ele precisa ter e você chega no final muito satisfeito em entender o que é esse personagem. Eu acho que tem uma análise muito contemporânea aqui sobre solidão. O discurso de solidão, ele é muito diferente nos anos 80 do que ele é hoje. Então, dizem os nossos amigos historiadores que a gente não pode usar o termo à frente do seu tempo, né? Porque o cara escreveu no tempo dele, não existe uma pessoa à frente do seu tempo. Mas parece que essa temática do isolamento, dessa solidão, do isolamento auto-infligido, no caso dele ali no começo do filme, né? Ele é mais profundo hoje, nessa época de isolamento auto-infligido que a gente vive, de rede social e de não conhecer os vizinhos, de não ter comunidade e de ter esse deslocamento social, assim. Ele parece muito mais relevante hoje do que ele era em 84, sabe? Quando você analisa o mundo como um todo. Então parece que é um filme que conversa melhor com a era das redes sociais e da solidão do que ele conversava quando ele foi feito, assim. Isso também é um elemento muito foda de um clássico, né? Porque você consegue fazer ele reverberar e ter outras leituras em cima dele de acordo com o mundo atual, né? Com o mundo que você vive. Então é um filme muito sobre conexão. O próprio título, ele já indica que é conexão, porque ele tem essa fixação. Ela não é uma fixação doentia, né? Ele não fica repetindo essa história de Paris, Texas, mas você entende que o que ele quer é conexão. Ele se isolou e ele tá num processo de, será que eu pertenço a outro lugar? Será que, sabe, a minha vida é num lote vazio, onde tem uma história de família, que é nessa história de família que eu tenho que me abrigar? Será que a minha concepção de família vai mudar se eu voltar às minhas raízes, se eu voltar a entender quem era o meu pai e minha mãe, como era a relação deles nesse lugar? Até que ponto uma piada é levada a sério? E tem tanta coisa, assim, que a gente deixa de entender. Tipo, o pai dele fazia essa piada de, conheci minha mulher em Paris. E aí pausava e falava, Texas, porque tem a cidade que chama Paris, Texas, mas como o pai passa a acreditar nisso, e aí essa coisa de isso ter passado pros filhos, e os filhos são aventureiros, o irmão dele, que parece um cara bem sucedido, não sei o que, é casado com uma francesa, então isso também tem esse aspecto de, olha como que o pai falava e fazia, reverberou nos filhos, tanto o espírito aventureiro, de achar que precisa estar com alguém tão aventureiro quanto, de achar que a vida é uma aventura, de ter dificuldade de processar as responsabilidades e a rotina, e por isso estourar por causa disso, de como ele tinha esse problema com o pai pelo que o pai fez com a mãe, mas ele acaba replicando isso e a gente tem esse tipo de questão, né? E aí você vai entendendo a maturidade desse merda. E outra coisa que é muito relevante, você só descobre que o cara é um merda mesmo, assim, do meio pra frente, assim, né? O que ele faz com relação ao filho é bastante questionável, mas você entende que faz parte da história ali. Beleza. Então ele vai levar o filho aqui do meio pra frente, ele vai levar o filho porque ele precisa, o filho quer relembrar da mãe, coisa assim, mas tirar ele daquele ambiente é bastante questionável também, né? Porque ele volta e tira o filho da estabilidade que foi adquirida a duras penas e puxa de volta e fala assim, não, vamos ali. Já é uma atitude questionável, você já fica assim na dúvida, se tá fazendo uma coisa certa ou não tá. Mas aí o filme vai seguindo e você descobre o canalha que ele é mesmo no finalzinho. Ele faz o processo de, não sei, de redenção talvez, de uma forma meio quebrada, né? De uma forma ao contrário, você empatiza primeiro com o cara pra depois você ter a resposta de quem ele realmente é e a sua empatia vai ser testada naquele momento, assim, você tá... Pera, eu tô empatizando com esse cara 2 horas e aqui nos últimos 20 minutos eu descubro que talvez não fosse pra ser bem assim, mas já não dá tempo porque você já percebe que ele tá realmente num arco de redenção e aí ele toma a decisão que parece ser a mais acertada. Eu quero discutir o final especificamente com vocês porque deu polêmica nos Estados Unidos também esse final, o Vin fala muito sobre isso na entrevista, mas depois eu repercuto sobre isso, assim. É o filmaço aço, assim, é ultra recomendação, eu acho que é um daqueles essenciais, sabe? O jeito que as pessoas falam sobre Poderoso Chefão tem que ser o jeito que as pessoas falam sobre Paris, Texas. Eu acho que é um filme que ele não é tão inacessível assim. Eu entendo o que o Lucas quis dizer, mas é aquela coisa, o Harry Dean Stanton é um rosto familiar, o filme é filmado em inglês, tem uma história nuclear muito palatável de reconectar com a família depois dos erros cometidos e tal.
não é assim um filme tão absurdamente inacessível, porque ele tem esses fatores que o ajudam, né? Ele tem um ritmo diferente do ritmo hollywoodiano habitual, mas é uma ultra recomendação da lista de você precisa assistir, né? Que a gente tava brincando aqui, né? Frames famosos do cinema. Eu acho que esse filme tá numa lista ali de você precisa assistir pra gente entender como diversos elementos são essenciais pra construir uma obra coesa. Então nisso eu acho que o Wim Wenders, ele fica até menor do que os seus parceiros, e isso é muito positivo, é um sinal de generosidade dele. Ele fala muito pouco sobre a capacidade dele de transformar esse filme num clássico e fala muito sobre os colegas. Ele fala, esse filme não seria nada sem a trilha sonora que tem, esse filme não seria nada sem a fotografia que tem, esse filme não seria nada sem o texto. O Sam Shepard era o melhor roteirista da época, o Rob Miller era o melhor fotógrafo da época, sabe? Todo o discurso dele é assim, e você sente isso no filme. Eu acho que é o principal charme dele, como ele seria um excelente filme de estudo de como uma obra de cinema, aonde uma obra de cinema pode chegar, em termos artísticos e em termos de contação de história. Essa coisa que você puxou, Luiz, do título, pra mim ficou reverberando muito a dualidade, né? Eu acho que, no fim das contas, o filme, ele acerta porque ele escolhe, e principalmente a fotografia do filme acerta, junto com o roteiro, porque ele escolhe trabalhar em dualidades. Então, essa coisa toda de Paris, Texas, serem opostos, né? Como assim Paris é em Texas? Como assim a gente tem essa coisa da cidade, do chique, do glamour, dentro do Texas, dentro de um terreno vazio, inabitado, com um poço vazio, com um poço sem água no meio do Texas, né? Nem água tem na torneira. Então, a dualidade no título já traz essa experiência que os personagens vão viver. E aí ele vai levando essas dualidades dentro da história. A primeira que a gente encontra é a dos irmãos, porque a gente tem um irmão rico e um irmão pobre. Isso é um clássico. O irmão bem-sucedido, o irmão que tem uma cidade, a gente avista. Você disse pai rico, pai pobre? Pai rico, pai pobre. O irmão rico e o irmão pobre, aquela coisa assim meio... a vista do La La Land lá que o cara tem, né? Ele tem a vista de LA que todo mundo sempre quis ter, né? Da família, a família perfeita, a família nuclear, a família pai, mãe, filhinho, né? Que eu chego em casa, eu estaciono meu carrão, eu tenho uma bela vista, eu chuto o brinquedinho do meu filho pra grama, aquelas coisas que são contadas, assim, e que você, sabe? A hora que você pegou, você pegou. É a família perfeita, só que, tipo, essa família nem é uma família, né? Eles não... Esse filho nem é deles. Eles estavam o tempo inteiro fingindo ser uma família, esperando o irmão voltar. E quem é esse irmão? Quem é esse oposto do sucesso? É o fracasso, é o que queimou, é o que pegou fogo, é o excluído, é o que não quer aparecer, é o que não tem sapato e que não quer usar sapato, frente ao cara que lá no balcão dele tem 50 mil sapatos e ninguém falou sobre aquele sapato. Então, assim, a fotografia mostrou pra você isso, né? Tipo, mostrou o pé dele surrado lá no começo do filme, depois mostra um balcão cheio de sapato dentro daquela casa, enquanto uma conversa trivial ali é jogada na sua frente. Então, essas coisas, assim, tem o ermo e tem o agitado, tem a cidade e tem o deserto, tem o irmão rico, tem o irmão pobre, tem o cara que tá querendo se redimir e a mulher que tá lá do outro lado procurando uma resposta pra vida, né? Ela ainda não encontrou. E aí, quando chega nessa cena final, pra mim é a cereja do bolo, justamente porque ele trata essa dualidade de uma forma explícita, né? Ela é óbvia, é um espelho o Luiz vai puxar esse assunto depois sobre a cena final, mas assim, ela é uma cena extremamente viva no sentido de trazer a dualidade à tona e resolver essa dualidade de uma vez por todas, porque é uma pessoa que consegue enxergar a outra, que já foi capaz de entender os erros e consegue agora conversar com aquela outra, por mais que ela seja falha, por mais que ela seja despida de qualquer tipo de... Ele tira o preconceito dele, porque ele entra num espaço que um cara daquele entraria com outros olhos. Se fosse qualquer outro filme aí de máfia, o cara entraria lá, quebraria aquele vidro, tiraria ela lá pelos cabelos, colocaria na caminhonete. Agora você vai comigo, ele não teria a redenção deles, continuaria meio que na mesma proporção. E aquela cena final é a cereja do bolo, porque ela coloca a dualidade dentro da própria história. Ela consegue fazer com que o choque, que antes era só os choques, se tornar uma conversa, né? Um diálogo, uma construção de algo novo, de alguma coisa que vai desaguar em uma nova perspectiva, e não só aquela que a gente estava vendo, que era mais o 8 e 80, né? O preto e o branco. E é muito engraçado essa coisa do carisma do personagem principal, porque
porque eu acho que o Harry Dean Stanton aqui, ele tá muito, muito engraçado, sabe? Tipo, é um filme que você, apesar dele ser um personagem meio durão, meio sofrido da vida, tem cenas que eu achei muito divertidas, tipo, a cena do avião, a cena que ele tá procurando o carro, a cena que... Ele é perdidão, né? Ele é aquela figura meio assim, que tá tentando se reencontrar. Então ele tá no declínio da negatividade e do desaparecimento pra ascensão da positividade, da positividade no sentido mais puro da palavra, de se colocar no mundo, de existir, né? De entender de uma forma ativa qual vai ser o seu papel naquela história. Então antes ele buscou desaparecer e agora ele positiva a presença dele. Não, eu sou pai, também sou pai. Não posso ser só um pai, mas eu sou também. Eu vou buscar o meu objetivo com relação a essa criança, eu vou buscar o meu objetivo com relação a essa mulher. E no meio disso tudo, a gente busca esse carisma nele, porque ele tem ele também é um ser humano ali, né? Então ele brinca com essa coisa de... Aquela cena dele vestindo o terno e se fingindo de um pai rico é muito engraçada, né? E também pra quem ele faz aquilo, ele não tinha intimidade pra fazer nem com o irmão e nem com a esposa nem com a cunhada. Então ele faz com a empregada mexicana, que também já retrata uma outra dualidade, né? De qual lado ele tá? De qual lado Parece uma cena de Sessão da Tarde, né? De filme da Sandra Bullock, um pai tentando reconectar com o filho. Aquela cena dele na calçada, cada um numa calçada, é a vida bela. É total, assim, tipo, não, eu também posso me divertir com meu filho, né? Tipo, existe, guardadas as devidas proporções da situação, é tipo aquela coisa assim, meio, não, você tem 2 pais, é uma situação difícil, mas eu tô aqui pra te ajudar, pra entender também o seu lado, sabe? Essa sensibilidade de mostrar essas coisas dentro do roteiro, dentro da história, transbordam na fotografia e transbordam também nos objetos que eles mostram durante o filme, né? Então, essa coisa cara, tem a cena da perseguição do carro que qualquer outro diretor faria o oposto do que ele escolheu, sabe? Essa cena é muito boa, porque dá a impressão de que você tá indo atrás do carro errado. E aí você depois tem uma cena de, eles não estão no lugar certo, esse não é o banco certo. E era. É também um filme que mostra muito como a gente tá convencionado aos conflitos, né? Como a gente cria certas expectativas com relação aos conflitos, e eu acho muito bom quando os filmes não realizam quando eles não vão por esse caminho. Você fala, só porque você falou do carro, é só um asteriscozinho. O filme não é sobre isso. E o menino, fala pro menino trancar as portas da caminhonete, as janelas, e se alguém falar com ele, você fala que o seu pai tá lá dentro, né? A primeira coisa que você pensa é, alguém vai sequestrar esse menino, ele vai sumir, não sei o quê. Não, o filme não é sobre isso. Ai, meu Deus, o menino saiu da caminhonete e tá olhando o mural, agora fudeu. Não é sobre... deixa o menino no hotel e vai resolver outros B.O. A hora que chegar no hotel, o menino não vai estar... Não, sabe? Não é. A gente fica a cena não inteira é esse o problema. Esperando. Você fica o tempo inteiro assim, vai acontecer uma merda com esse menino, vai acontecer uma merda com esse menino. E não precisa, não é assim, sabe? Nem o ambiente indica isso. E assim, tem uma ceninha que eu acho que passou muito batida. Talvez eu esteja fazendo uma interpretação excessiva dela, mas assim, a gente descobre no fim do filme que esse cara é um aventureiro, né? Que ele gostava de, nossa, vamos ver sem rumo, a gente vai morar num trailer, nem casa a gente vai ter, não sei o quê. A gente vive sob essa ótica, né, do mundo. E aí, quando a gente conhece ele é um cara que não dá conta de entrar no avião. Então, tipo assim, ele tá num bloqueio que ele se recusa a ser aventureiro. Ele tem que estar com os pés no chão o tempo inteiro. A personalidade dele tá enterrada, né, debaixo ali de trauma, dessa dor auto-infligida. O cara que acha que merece sofrer e por isso ele fez isso, sabe? Mas eu acho que também tem uma análise muito egoísta aí, né? Não é só que um cara... Talvez você não precise pegar pelo ângulo de que ele faz isso porque ele acha que ele merece sofrer. Talvez ele seja tão egoísta que ele assim, cara, eu só quero silêncio, eu preciso de silêncio. Então, pra ter silêncio, eu vou me isolar. E foda-se o resto, sabe? Então, ele é muito engraçado como o filme se ressignifica, né, com as últimas cenas, porque a gente tende a empatizar com ele e a gente percebe que as escolhas que ele toma são bem babacas mesmo, assim, desde o começo. Mas eu acho que tem uma ceninha que passou batido, que é quando ele tá conversando com o irmão lá no outdoor, que eles estão montando o outdoor lá, e ele fala assim, cara, as coisas são tão mais claras daqui de cima, né? Então é tipo, você tem esse momento em que o cara tá ele tá voltando a ver o big picture das coisas, né? Ele tá voltando a refletir sobre o que é o objetivo mesmo, o que ele tem que fazer, sabe? Porque quando ele tá no... O pessoal fala muito sobre isso na psicanálise de psicose, né? Sobre a casa do Norman Bates, como são 3 andares, você vai falar de ego, de id, de superego e tal, dependendo do andar que você tiver na casa.
maravilhosa. Eu acho que tem também essa coisa aqui de, olha, quando ele tá no chão, ele não consegue ver. Então, assim, ele tem um problemão com a rotina, ele tem um problemão com ser um pai de família que vai prover, que vai defender, que vai entender que ele tem um papel, não sei o quê. Engraçado que esse filme me lembra um pouco o Imperdoáveis, que só vem depois, né? Mas, assim, eu acho que o Imperdoáveis tem um final cruel, do tipo, ó, mexeram com quem tá quieto, e aí deu ruim, e aí eu vou ter que me isolar de novo. E esse filme aqui tem um final, é o mesmo final, né? Se você for parar pra pensar, é o mesmo final, mas é um final de redenção, e não um final de crise, né? É o mesmo, olha, eu preciso me isolar. Eu não mereço estar em sociedade, sabe? A conclusão é a mesma, mas aqui ela é positiva, né? E lá ela é muito negativa. Mas eu acho que essa cena dele lá no outdoor, ela é uma cena tão rapidinha e tal, mas ela dá essa ideia de que quando ele tá no nível do chão, ele não consegue ver os problemas dele com clareza. Ele acha que tudo sobrecarrega ele, aquela vida, aquele filho, aquela mulher, tudo aquilo sobrecarrega ele e ele estoura. E aí quando ele consegue distância, quando ele sobe, ele consegue ver um panorama maior. E aí ele, opa, pera, então eu acho que eu tenho que resolver as coisas com essa visão daqui de cima, sabe? Eu tenho que fazer as coisas funcionarem para as pessoas que eu machuquei, né? É meio até um arco de Alcoólicos Anônimos, né? Aquela fase de pedir desculpa para as pessoas que machucou e tal. Então quando ele sobe, ele consegue ver. E aí quando ele tá no começo do filme, ele não consegue entrar no avião porque ele se recusa, ele não tá preparado ainda pra ver as coisas sob outra perspectiva. Ele tá na perspectiva do chão, ele tá completamente isolado. E aí ele vai crescendo, isso faz parte da maturidade dele ali, né? Até que ele toma a decisão que eu acho a mais madura possível dentro do filme, e é como o filme se amarra, né? Não, cara, e linkando com essa coisa que você falou de talvez a maneira com que ele tá lidando com tudo seja, na verdade, uma maneira egoísta, né? Dele, preciso de silêncio, preciso ficar sozinho. Eu vejo um pouco disso também, cara, porque ele é meio que o filme... Metade do filme é ele não sabendo como lidar com as consequências das coisas que ele fez. Então, tem hora que eu sinto que ele... Obviamente, ele sente culpa, mas tem hora que você sente pena dele e fala, cara, aconteceu uma merda muito grande antes de você descobrir o que aconteceu. Aconteceu uma merda muito grande na vida dele, que ele precisa consertar as coisas e tudo mais. E aí, você vai vendo que, na verdade, é uma... Até essa coisa do estado catatônico que ele fica, até ele voltar a falar, voltar a se recompor, colocar as ideias no lugar, você vê que ele tá meio... Ele não consegue lidar com os próprios atos, assim. Ele não sabe como lidar com as consequências das coisas que ele mesmo causou, não só na vida dele, mas na vida de outras pessoas, assim. E aí, eu acho genial como o filme dá um tempo certinho, assim, sem apressar as coisas, pra ele ir cair na ficha, né? E falar, cara, eu preciso resolver isso aqui, eu vou ter que pôr pra fora. E como ele... Você percebe, mesmo quando ele tá calado, você percebe que tem uma luta interna dentro dele, assim, que ele tá sofrendo. E tipo, cara... É um homem que não fala no começo do filme, não fala com ninguém, nem com o próprio irmão. E a última cena do filme é um diálogo de 20 minutos, né? Um monólogo de 15 dele ali, aí a resposta da Carol por 5, mas são os polos opostos. Olha aonde esse personagem chegou, olha como ele resolveu a própria situação. E é uma olha como ele escolheu cara, a melhor opção possível. Ele tá fazendo o oposto do que ele fez antes. Mais claro, impossível, sabe? Então ele virou uma pessoa diferente porque ele tá sendo capaz de verbalizar. E tem aquela coisa assim, né? Como 90% dos nossos problemas seriam mais fáceis de resolver se a gente só conversasse com os outros, né? Né? Sabe? Só conversar. Cara, e o Wim Wenders, ele constrói... O Wim Wenders, ele constrói o filme, assim, com a maestria até chegar nessa cena, cara, que quando essa cena chega e as coisas vão acontecendo e ele vai falando, você fica na ponta da cadeira, assim, cara, você não desgruda. Eu não lembro a última vez que eu ouvi um monólogo, assim, longo de um filme, que eu fiquei, assim, na ponta da cadeira sem querer perder uma frase. Já vamos puxar, então? Gente, a partir de agora a gente vai falar muito sobre a última cena do filme e com isso a gente vai dar spoiler sobre a história inteira. Então agora, se você não quer saber a história inteira... exatamente, mas se você não quer saber a história inteira agora, então eu acho que é o momento de parar, assistir o filme e voltar aqui. Porque, né, é assim, nós falamos agora sobre 2 horas de filme sem entregar exatamente o que o filme tá fazendo, mas agora, nos últimos 15 é que a gente vai resolver, porque é assim mesmo, o filme é desse jeito, tá, gente? Bom, a gente vê a Jane, que é a mãe do Hunter, né, a esposa dele lá, a esposa do Travis, ela tá num peep show. É uma versão limpa, né, clean de um peep show, porque eles dão a entender que
ela não está se prostituindo. Mas basicamente o lugar de peep show é, tipo assim, o cara vai lá, ele fica numa cabine onde ele não é visto pelas moças e as moças sentam lá e vão tirar roupa e tal, pro cara, enfim, fazer coisas. E aí, essa é uma versão limpa de um peep show, porque vira uma cabine de conversa, né? Quase uma sex line, né? Onde os caras vão pra conversar com as meninas e tal. E aí ele percebe, eu acho que é um ponto relevante também pra época, né? Pra visão masculina do cara, que ela não esteja se prostituindo, porque aí você não tem que ter a solução, não, eu estou salvando ela de uma roubada, porque não é esse o objetivo, né? Não é esse o ponto. Mas enfim, aí ela tá lá, ele descobre ela lá e eles estão... Ele tem 2 encontros nesse peep show. O primeiro, ele não consegue conversar com ela, ele só quer tirar satisfação e tal, ele não consegue se abrir. Mas no segundo, quando ele vê as coisas com clareza, é a última cena do filme, e aí a gente descobre o que aconteceu, e a gente descobre que ele era um cara completamente apaixonado por ela, ele engravida ela, ele tinha 50 anos, ela tinha 17, e a gente só vai descobrir isso agora, né? E a gente descobre que ele fazia abuso mental e abuso físico com ela, né? Ele abusava psicologicamente e fisicamente dela, ele amarrava ela quando ela tentava fugir, ele amarrou um sino, um cowbell, né, na perna dela pra quando ela levantasse, ele pudesse ouvir que ela tava levantando e pudesse ir lá e segurar ela, ele bebia muito. E aí tem aquela coisa, toda aquela dinâmica de um cara que é quase 40 anos mais velho que a sua parceira e que trata, é um aventureiro, não sei o que, mas que trata ela como uma posse, e que aí a coisa tá feia, mas aí ela engravida e ele volta e se descobre, meu Deus, vou ser pai, agora minha vida vai mudar, mas aí não consegue lidar com essa paternidade, não consegue lidar com essa diferença de pensamento, não consegue lidar com o fato que ela tá se sentindo presa, até que ele, depois de abusar tanto dela, ele sente que é ele que não tá dando conta e ele some. E ele foge por 4 anos. E tudo isso é contado, verbalizado por ele ali nessa cabine, onde ela não tá conseguindo ver ele, né? Quando ele conta essa história, ela não vê ele, porque nesse peep show ela só vê um espelho, né? Ela só consegue olhar pra si mesma, ela não consegue olhar pra ele. E aí ele mesmo não consegue olhar pra ela quando ele tá contando a história, ele vira de costas e falando. Aí, depois que ele conta essa história, ela reconhece ele, e aí ela dá um jeito lá, apaga a luz, e aí ela consegue ver ele, né? A partir dali, a interação muda, né? Ela consegue ver ele. Eu não percebi muito bem se ele ainda consegue ver ela. Eu acho que ele deixa de ver ela quando ela apaga a luz. E aí, a coisa ali muda de figura, ela dá o ponto de vista dela, e a gente tem essa história de que esse cara percebe que o filho precisa dela, ela precisa do filho, o filho precisa dela, mas que ele é a parte errada da equação. Então, ele nunca vai conseguir ter a vida que ele queria com ela, com o filho, a vida feliz e tal. Então, apesar de ele dizer que ama ambos, ele sabe que ele é irremediável. Então, a coisa boa que ele pode fazer é juntar os dois, juntar a Jane com o filho e livrar eles da presença dele, né? Dentro desse universo, é uma conclusão muito satisfatória do ponto de vista dele, né? Um cara que tá se redimindo. Mas o que eu acho mais legal, assim, que me gerou mais debate é que, no fim das contas, também pode ser visto como uma decisão egoísta. Porque é uma decisão que ele toma por ela, né? Ela sabe onde o filho tá. Se ela quiser, ela vai atrás dele, né? Então ele meio que empurra a reconexão, né? Ele empurra essa relação de novo, ele tira o Hunter. O Hunter tem 8 anos de idade, o Hunter mal lembra dele, porque quando ele fugiu ele tinha 4. Aí o Hunter tá feliz, tá estável, chama os tios de pai e mãe, vai pra escola, tem amigos, e o Travis vem, tira ele dessa realidade, enfia ele nessa zona de novo, de ter esse pai problemático, de ter essa mãe ausente, e acha que vai resolver as coisas e põe o Hunter dentro desse processo de novo. Então ele continua tomando decisões de forma egoísta, né? Então assim, você tem uma resolução agridoce. Eu acho que o final das contas existe uma redenção por parte dele, mas e eu adoro quando o filme faz isso. O espectador não sabe muito bem o que sentir. Ele fica feliz pela reconexão, porque a gente tem essa ideia de que o menino sente falta da mãe, precisa da mãe, tanto é que quando ele vê ela, ele só abraça ela, ele não fala nada, né? Ele que é tão verborrágico e tal. Então você tem aquela sensação, é bom, mas não sei, mas tava tudo bem também, e tinha outras possibilidades. O que o Travis tá mais preocupado em se redimir, ou tá mais preocupado em melhorar as coisas pro filho ou pra mulher? Tem muitas análises, mas enfim. E aí a gente tem essa cena fantástica nesse peep show, que são eles conversando, e o jeito que essa cena é filmada é assim, masterclass, né? Como fazer uma cena, um diálogo entre 2 personagens ali, com pouquíssimos cortes. Não é plano de sequência não, mas assim, pouquíssimos cortes, uma cena muito direta. Absoluto cinema.
O Harry Dean Stanton fez questão de memorizar tudo de uma vez, sabe? Não tem cenas gravadas em outra hora, não sei o quê. Então a interação entre os dois, ela é muito real. Quando eles erravam nos takes, eles voltavam no começo. Então, assim, tem takes quase inteiros ali. A interpretação de ambos é muito boa. E a gente tem esse confessional, né? Quando ele finalmente consegue ficar vulnerável, né? Ele vulnerável o suficiente pra contar a história pra gente, pra Jane, o ponto de vista dele, falar o que ele fez e falar, olha, como que a gente vai resolver agora? A gente vai resolver assim, assim, assado. E ela consegue dar o ponto de vista dela também, né? É difícil num podcast de áudio a gente falar muito sobre essa cena, gente, mas assim, vejam, apenas vejam. É brilhante o jeito que essa cena é filmada, o texto é maravilhoso, a fotografia é maravilhosa e eu acho que tem muitas camadas que a gente consegue descascar a partir daqui. A ideia da cena ser um diálogo de, sei lá, 15, 20 minutos me assustava um pouco, assim. Eu sabia disso, né? Eu sabia que ia ter essa cena e me assustava muito porque a gente, como piolho de cinema, a gente sabe a gente só sabe repetir que não fala, mostra, não fala, mostra. Então eu ficava com muito medo de uma cena final, de uma cena que vai resumir o filme, que vai contar, né, o principal conflito. Não contar o conflito, porque o conflito já estava dado, mas desvendar, né, tudo aquilo, né, provocar o desfecho e tudo mais. Eu tinha muito medo que aquilo ali tudo fosse um diálogo boring, assim, uma coisa meio, ai, sério que você vai me fazer uma conversa? Mas não, porque o filme todo, a gente espera um diálogo, a gente espera uma conversa, a gente quer que aqueles dois falem sobre a vida. Se aquela cena fosse mostrada num flashback, por exemplo, nossa, não ia fazer sentido, sabe? Então, assim, existem sim alguns momentos em que não é preciso mostrar, porque o que era pra ser mostrado, na verdade, era a conversa. A conversa que é o que a gente quer ver. Então, existe sim alguns momentos que a gente precisa da cena, da parte mais de ação, né, acontecendo pra entender o que é que explica a motivação daqueles personagens, mas ao mesmo tempo a conversa naquele momento, ela é muito mais catarse do que mostrar um trailer pegando fogo, sabe? Eu acho que entender que aquele reflexo dele no espelho, quando a luz dela cai e ele vê o rosto dele exatamente encaixado ali no rosto dela, assim, que é uma coisa que o Luiz falou, assim, que não tem como explicar no podcast, porque não tem que assistir pra entender isso, sabe? É aquele tipo de eu consigo explicar em 2 palavras. Absolute Cinema. Absolute Cinema, exato. Que essa filmagem... Absolute Cinema, cara. Total. Porque é o tipo de coisa que se você tivesse mostrado um flashback, você não conseguiria fazer. Ou se você conseguisse fazer, não teria todo o background da conversa pra significar aquela cena, né? Pra mostrar o que é aquela cena quer dizer. Então, eu acho ela muito forte, assim. Ela realmente consegue trazer todo o peso do filme pra tela, pra uma coisa simples, só que feita com muito cuidado. Ela tem muitos efeitos práticos, né? Essa coisa de brincar com o espelho, de brincar com a iluminação, de virar as costas. Ela conta muito por esse meio, mas eu tô muito mais com a interpretação de redenção. No final do filme, eu fiquei muito mais com a sensação de que o personagem fez a coisa certa do que o contrário, sabe? Eu acho que o filme Não, eu também. Mais... Ele fez a coisa certa, também. Mas sob a ótica dele, entende? Ele fez a coisa certa balançando muitas coisas. Eu acho que muito isso, essa impressão dá, porque a gente acaba perdendo um pouco do ponto de vista do irmão ao longo do filme. O irmão vai perdendo um pouco aquela... Porque o personagem do irmão, ele tem aquela função do espectador, né? Tipo assim, eu vou conhecer esse personagem pela ótica de quem? Do irmão, que é tipo, fala alguma coisa, eu tô te dando um negócio aqui, responde o que eu quero, sabe? Aquela coisa meio do espectador querendo a resposta do filme. Então o irmão tem esse papel. Só que no final, ele perde essa função. Então acaba que a gente já deu as mãos pro personagem principal e entendeu que é ele mesmo, sabe? É ele que vai dar conta de resolver a própria história, aquela autoescrita dele. Então, eu acho que eu fico um pouco mais pra esse lado, mas eu entendo que sim, foi uma decisão. É toda problemática essa história dele, né? 41 anos atrás, assim, é meio complexo. Talvez esse filme não teria sido escrito dessa forma hoje, porque, velho, assim, você olha aquele cara, ele começa o diálogo, né? A história de um homem e de uma mulher, uma menina de 17 anos, e um cara já na sua tenra idade. Já acende o red flag ali. Ele já fala, nem fala a idade dele, né? O Wim Wenders já older. Sabia. A lot older, ele fala. Você já vê que ele rodou muito na estrada de chão, já tá... Já. Andou muito com pneu murcho. Já tem uma pele ali, já que a poeira do Texas pegou já nele, né? Então, essas coisas assim, você vê que no fim das contas foi um relacionamento extremamente problemático.
dramático. Você já, no começo... Tá tudo errado. Tá tudo errado isso aí. Então, mas no fim das contas, pelo menos ele entregou aquilo que ele entende como redenção. Ele se redimiu, né? Então, parece que o filme acaba e você sente essa satisfação nesse sentido de, poxa, sim, é uma redenção muito masculina, né, amigo? É só isso que eu quis dizer, assim. É uma redenção, mas é uma redenção masculina. O cara acha que esse é o papel dele, né? Justamente porque ele é mais velho, porque ele é essa autoridade, digamos assim, ele acha que o papel dele é prover pra mulher e pro filho, mesmo que seja a ausência dele, trabalhar, essa conexão, né? Ao invés dele trabalhar e pôr dinheiro na mesma conta que a mulher tava colocando, fazer uma conta pro menino e criar um menino feliz da vida lá no La La Land, não. Ele decidiu jogar o menino de novo pra ela. É isso. Mas assim, isso que eu tô falando é muito mais o sentimento do que a lógica, né? O sentimento que o final do filme traz realmente é mais de redenção mesmo. Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês, antes do Lucas comentar. Esse filme não foi bem no Oscar, né? Porque esse filme foi mal distribuído nos Estados Unidos. Porque algum Aspone da Fox, que era distribuidora, chamou o Wim Wenders pra uma reunião e falou assim: Wim, seu filme é ótimo, maravilhoso, a gente só precisa que você faça uma mudança nele. A gente precisa que você mude o final dele. A gente precisa que você filme uma cena da caminhonete fazendo o retorno, que aí vai ficar tudo bem. Porque se a caminhonete fizer o retorno, aí a gente vai conseguir, aí o público vai saber que tá tudo bem, que vai dar tudo certo, não sei o quê. Aí o Wim Wenders falou assim: sobre o meu cadáver, vocês vão fazer isso com o meu filme. Assim, em outras circunstâncias, vocês não vão. E aí ele não mudou, e aí a distribuidora americana enterrou o filme. Então, assim, não fazia marketing. Vocês sabem como é que é enterrar o filme, né? Lança, mas não promove, não tem divulgação, não tem cartaz, não tem nada. Então o filme ganhou a Palma de Ouro, o filme é falado em inglês e tem atores americanos, o filme é filmado nos Estados Unidos e ele foi enterrado pela distribuidora porque a distribuidora queria um final mais feliz, queria um final com a caminhonete dando um retorno. Mas assim, essa ideia é uma ideia muito de Aspone, né? De engravatado, velho. Porque, assim, isso ia destruir a mensagem final do filme. Isso ia mostrar que ele é um covarde, que ele não aprendeu nada e que essa última cena não faz o menor sentido. Porque o que era importante pra ele era ele ser capaz de abrir mão do próprio egoísmo e saber que, olha, essa vida não serve pra mim. É tudo que eu quero, mas ela não serve pra mim. Meu filho e a minha ex-mulher vão ser mais felizes sem mim. É tipo mudar o final das Pontes de Madison, né? Tipo, você falou de caminhonete, me lembrei das Pontes de Madison na hora. Não dá, você ia mudar a sensação completa que o final do filme te dá, cara. Que é justamente o que eu ia falar. Eu termino esse filme, cara, com uma sensação tão agridoce, assim, de tipo, você fica com um aperto no coração ao mesmo tempo que você sente que ele fez algo pra se redimir, pra tentar consertar as coisas. E aí você entende que realmente ele é uma praga, que essas pessoas vão estar mais felizes, vão ter uma vida melhor sem ele por perto, e que o filho já tava bem cuidado lá. E Augusto falou: não se passa na cabeça desse homem em momento algum, arrumar um emprego, alugar uma kitnet e mandar um dinheiro pra esse menino, gente, passar uma férias, enfim. Tem tanta Disney assim, lá, né? Tantas Disney. Cara, já tá por ali, né? Fica até barato. Então, assim, a sensação que esse filme dá depois daquela cena, do diálogo todo, e sobre o diálogo, né? O Gustavo falou perfeitamente aqui pra mim, porque... Cara, se fosse um flashback, se fosse essa coisa de mostrar a cena, eu acho que não seria tão impactante quanto o que a gente vê ali, porque a gente vê esse personagem não conseguindo falar no começo do filme. Ele não consegue se expressar, ele não consegue conversar com as pessoas sobre o que aconteceu, sobre como ele tá, pra onde ele tá indo. E a gente chega finalmente no ponto onde ele consegue pôr pra fora, onde ele consegue falar. A gente quer ver esse personagem falar, a gente quer ver ele contar as coisas. A gente, além de querer ver ele resolver o problema, a gente quer ver ele pôr pra fora. E essa cena consegue entregar tudo isso, desde a fotografia perfeita, a interação entre os dois, a atuação, ele tomando um cuidado enorme, o personagem, o Travis, tomando um cuidado enorme com cada palavra que ele vai falar ali, e assim, mas disparando a pôr tudo pra fora. E aí a gente tem essa coisa, né, esse cara era um babaca, mano. Mas mesmo e é um assim, homem fazendo o que homens não fazem, né, amigo? Ser vulnerável. Eu acho que o ponto ali eu estou sendo vulnerável. Tanto que ele não consegue olhar pra ela. Ele sabe que ele tá protegido pelo vidro, mas ele não consegue olhar pra ela enquanto ele conta a história. Porque ser vulnerável pra esse tipo de homem, pra esse tipo de masculinidade, é praticamente impossível. E aí você mostra o progresso dele. Olha, eu consigo ser vulnerável, eu consigo pôr na palavra, o Gustavo falou de palavra curar, né? Eu consigo pôr em palavras
que a culpa foi minha, sabe? E que agora eu tô aqui com outro objetivo. Cara, e assim, o filme, você não dá pra terminar esse filme bem, assim, cara, porque você termina o filme com a sensação de, cara, beleza, ele finalmente conseguiu, pelo menos, aceitar a culpa, lidar de cara com esse problema, com tudo que ele causou na vida dessas pessoas, mas no fim das contas ele não vai conseguir se redimir tanto assim, ele consegue ir atrás e pôr pra fora e fazer com que as pessoas entendam que ele se arrependeu e tudo mais, mas que ele entende que ele tem que ficar fora da vida dessas pessoas também. E então, assim, você termina o filme que, assim, por mais que ele foi um escroto, mas ele tentou ir resolver, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele não pode estar junto com essas pessoas e a gente entende que vai ser melhor pra ele estar longe. Cara, então assim, fica um misto, uma coisa tão agridoce assim quando termina esse filme, num lado positivo, eu tô falando, que você termina com um sentimento, você sai, eu fiquei uns 30 minutos assim, sem conseguir falar sobre o filme, sem conseguir falar com o que eu tinha achado. Eu fiquei assim, cara, sabe, você fica pensando. Porque é essa coisa do Wim Wenders não julgar o personagem e a gente ter toda essa problemática jogada na nossa cara, assim, no filme. E tem outra coisa, assim, também que é bom a gente falar. Porque a gente pode sair do filme com a ideia de... talvez ele não tenha feito a menor diferença, né? Tipo assim, se ele tivesse continuado perdido, a coisa ia ser melhor pra todo mundo. Porque a Jane tá lá botando dinheiro, o menino tem uma casa estável, tá na escola, tem amigos e tal, como eu já falei. Então talvez ele não tenha feito tanta diferença, assim. Só que aí eu acho que o que ele... A volta dele é muito importante porque a Jane não tava em paz, né? E não só porque ela tava longe do Hunter. A Jane não estava em paz porque a Jane tinha o fantasma dele. E ela não precisava, ela não merecia lidar com o fantasma dele. Mesmo a presença dele era uma merda e a ausência dele também é uma merda pra ela, naquele estado. Então, ele voltar significa que ele consegue reestruturar a coisa. Se a gente for pensar no futuro ali, o menino vai morar com a mãe, mas o menino vai ser próximo dos tios, vai estar em volta, a tendência é que a coisa melhore. Fique o melhor dos mundos pro Hunter, porque o Hunter vai ter a mãe e vai ter esses pais adotivos, né? Então pra ele vai ser uma beleza e pra Jane vai ser uma beleza porque ela não tem mais essa sombra do Travis, do tipo, esse é um cara que vai pairar sobre mim o tempo inteiro, aqui nesse meu emprego eu só ouço a voz dele, eu tinha discussões com ele mesmo sem ele estar lá. Isso não vai acontecer, né? Ela tá superando esse trauma dele, ele é um trauma na vida dela, né? Então a volta dele redime nesse aspecto, né? E faz com que tudo fique no melhor jeito possível pra todo mundo, menos pra ele. E aí o que a gente pode imaginar depois desse filme é um futuro melhor pra todo mundo, né? O Hunter vai conseguir ter 2 famílias, né? Ele vai ter 2 mães ao invés de 2 pais, né? E assim, e ele consegue ajeitar as coisas ao modo dele e tal. Então, por isso o arco dele é muito relevante, porque pra Jane não era só chegar lá e falar, meu filho não sei o quê, porque ela tem a sombra desse marido abusivo, desse marido escroto e tal. E agora essa sombra não existe mais. O que ele faz é dar a garantia pra ela que, olha, eu vou sumir. Tanto que, assim, o filme começa com ele sumido, né? Com a gente entendendo esse sumiço dele, e o filme termina com ele sumido, mas de maneiras muito diferentes, né? Até visualmente. Quando o filme começa, ele tá perdido de dia, e quando o filme acaba, ele tá saindo à noite. O filme começa, ele tá andando. O filme termina, ele tá dirigindo. É outra coisa, assim. Ele se reestruturou. O fato de ele tá dirigindo, de ele tá na cidade, significa que ele tá na civilização de novo. Ele não tá mais fugindo dos problemas dele. Ele agora criou um novo caminho. Ele não deixou de ser quem ele era, porque deixar de ser quem ele era melhoraria as coisas. Faria com que se a gente fingir que não aconteceu, significa que não aconteceu. Ele é uma pessoa que toma decisões, que faz parte dessa vida, dessa família e tal, e agora ele vai viver de novo, ele não vai se esconder, ele não vai entrar num coma autoinduzido, ele vai viver, só que a vida dele não passa pela vida dessas pessoas, a vida dele é diferente agora. Então, assim, ele amadurece, né, e o fato de a gente ter 2 escapes, o filme começa com o escape dele e termina com o escape dele, mas eles serem tão radicalmente diferentes, mostra em tela o progresso da coisa, né? Agora, eu fiquei imaginando ele filmando uma cena do cara fazendo um retorno na caminhonete. Nossa, me dá até ojeriza, até arrepiei de imaginar. Gente, é foda, né? Será que foi o Seth Rogen, o dono do estúdio, mudando o final? E
E agora com vocês, já assistiram Paris, Texas? Gostaram? Então vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se estiver ouvindo a gente no Spotify, deixe seu comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.